Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer poder falar ao teu coração mais uma vez e eu espero grandemente que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nossas vidas para que possamos ouvir a mensagem do Senhor e principalmente compreendê-la. Eu quero convidar você nessa noite a estudar comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27. Isaías 40, do 27 ao 31. Eu não sei como estão as suas forças, mas eu imagino que muitas das vezes nós chegamos ao nosso limite. Chegamos aí, talvez, em algumas situações da nossa vida que a gente não esperava chegar. E às vezes chegamos, de fato, a olhar para tudo isso que está acontecendo e pensar, será que vou aguentar? Será que vou suportar o que está acontecendo ou o que ainda está por vir? É uma pergunta que eu quero levantar aqui nessa noite, um questionamento, porque de fato tem sido tempos difíceis, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, temos visto a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Temos visto a mão do Senhor nos abençoando e nos guardando, e isso realmente é um grande privilégio para cada um de nós, principalmente para você, né, que faz parte aí da Primeira Igreja Batista de Lages. É um privilégio poder saber, né, que o nosso Deus nos ama e cuida de cada um de nós. Isaías, então, capítulo 40, a partir do versículo 27, diz assim: Porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste o eterno Deus, o seu Senhor, o Criador dos confins da terra? Ele não se cansa e não se fatiga. O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Graças a Deus por essa palavra, e eu acredito que ela vem ao encontro do nosso coração num momento muito importante da nossa vida. No momento onde nós olhamos para todas as coisas que acontecem ao nosso redor e nós não sabemos o que fazer. Olhamos para as situações que estão acontecendo e muitas vezes nos perguntamos, né? Puxa, onde é que Deus está diante disso tudo? Será que Ele está cuidando? Será que Ele está me vendo? Será que Ele está se preocupando aí, né, com a nossa situação? E esse texto ele foi escrito para um povo que havia sido levado como cativos para um lugar chamado Babilônia. O povo de Israel havia sido preso, levado em cativeiro para a Babilônia, e lá eles permaneceram durante 70 anos. Mas quando essa promessa veio a eles, ainda estava no início aí do seu cativeiro. E precisavam então renovar as suas forças para continuar nesse momento que eles estavam vivendo. E nós estamos passando aí por uma pandemia e não sabemos quanto tempo isso ainda durará, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desista, Deus está contigo. Sabe, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá forças para podermos continuar nessa jornada que às vezes parece tão difícil. E diante disso, eu quero lhe fazer duas perguntas para nós pensarmos aqui nessa noite, neste sermão. A primeira pergunta delas é:
Qual é o tamanho do seu problema? Nós olhamos aqui no livro de Isaías, no texto que nós limos, que o povo de Israel, então, eles estavam cativos na Babilônia, que era na época a maior potência bélica. E talvez eles olhavam para todos os lados e não viam ali uma solução. Diante dessa pergunta, qual é o tamanho do nosso problema? Eu posso dar aqui 3 respostas. A primeira delas: às vezes parece que o nosso problema é grande demais. Imagina só o povo de Israel ali olhando para aquela situação, olhando agora para a sua pequenez, olhando talvez, lembrando, né, de toda a destruição que eles passaram, agora sendo pressionados aí por uma grande nação. Eles de certo pensaram: puxa, nosso problema é muito grande. Quem poderá resolver o nosso problema? Quem poderá ser a solução para o nosso problema? Porque ele se parece grande demais. Sabe, irmãos, não havia agora mais rei, não havia exército, a nação estava esfacelada, as antigas cidades, tanto de Judá, estavam completamente em ruínas, ou seja, não havia esperança. Porque o problema deles, aos nossos olhos, pareciam ser grande demais. Talvez o problema que você está enfrentando hoje, aos teus olhos, também seja muito grande. Talvez seja complicado. Talvez você olhe e parece um gigante Golias de 3 metros de altura. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus é muito maior. O Deus que eu sirvo é muito maior do que qualquer coisa que se levante contra o seu povo. Mas aí você pode dizer: pastor, o meu problema não é grande. O meu problema, ele é triste demais. Existem situações na nossa vida que parece ser assim, muito triste. Estamos aí vendo muitas pessoas, infelizmente, aí, né, perdendo a sua vida por causa do coronavírus. Atingimos aí, nessa última semana, mais de 100 mil mortos em nosso país. É um problema muito triste. E quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos uma nação que se reunia junto aos rios da Babilônia para chorar, como diz o Salmo de número 137. Eles choravam, eles pranteavam, porque eles achavam que o problema deles era muito triste. E ninguém poderia resolver o seu problema. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por um momento de extrema dificuldade, de extrema tristeza. Talvez no seu casamento, talvez aí com os seus filhos, no seu trabalho, eu não sei. Talvez, meu irmão, você esteja passando por imensas dificuldades, das quais você sente uma amargura de tristeza no seu coração tão grande, que você não consegue ver a solução. E aí você pode dizer para mim assim: pastor, o meu problema ele já não é mais grande, ele já não é mais triste, ele agora se tornou insuportável. E aí às vezes a gente pergunta assim: por que Deus não faz nada? Assim, o povo daquela época, né, o povo de Israel sentia também. 70 anos já se passaram, eles esqueceram a sua língua, os filhos deles já não conhecem mais, não conheceram a terra. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não age, parece que Deus se esqueceu de nós. É essa às vezes a sensação que nós temos. Parece que Deus não se importa. Talvez você esteja se sentindo assim, meu irmão. Talvez esse seja o sentimento do seu coração. E talvez você não consiga olhar uma saída para o problema que você está enfrentando. Mas aí vem então a segunda pergunta que eu faço a você. A primeira pergunta foi: qual é o tamanho do seu problema? Muito grande? Triste? Insuportável? E agora a segunda pergunta é: em quem você confia? Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque poderemos passar por diversas dificuldades,
Mas se eu confio em Deus, que é a pessoa certa, você pode ter certeza que você vai sair vencedor das batalhas e das lutas que você está enfrentando. Essa semana aí tivemos um infortúnio, essa situação que tivemos aí com o irmão Moser, com a irmã Marciele, com a irmã Camila, esposa aí do Everton, né? A gente não sabe mais hoje em dia em quem confiar. Você acha que está fazendo uma coisa certa, mas de repente você está caindo num golpe. E muitas pessoas têm confiado em pessoas. Muitas pessoas têm depositado a sua esperança em outras coisas. Muitas pessoas têm depositado a sua esperança em dinheiro, na sua fortuna, na sua saúde, no seu poder de persuasão, no seu status. E às vezes nós olhamos para toda essa situação e nós vemos que elas não adiantam de nada quando os problemas surgem na nossa vida. Vemos aí os poderosos, os ricos, os nossos políticos, muitas vezes aí sendo presos, mesmo com tanto dinheiro, conseguem às vezes ser presos, serem descobertos. Quantas vezes pessoas com muito dinheiro não conseguem pagar pela sua saúde, como tem acontecido, quantas pessoas morreram. Então, meu irmão, eu não sei em quem você tem confiado, mas eu quero que você saiba que você precisa confiar em Deus. Ele é o único que pode resolver a situação que muitas vezes nós passamos. Aqui o profeta questiona o povo de Israel, dizendo assim: por que vocês estão dizendo que Deus está escondendo o caminho? Que vocês estão, Deus não está vendo vocês? Por que vocês estão achando que tudo isso que está acontecendo passa desapercebido aos olhos de Deus? Aí ele continua dizendo assim, é Deus que dá força ao cansado, é Ele que fortalece aquele que não tem vigor, sabe? É Ele que vai fortalecer a tua vida, é Ele que vai te dar esperança. Somente Jesus vai ser a nossa esperança, somente Jesus é a nossa esperança. Meu irmão, o texto termina dizendo assim: aquele que espera no Senhor será renovado, terá suas forças renovadas. Se você quer ser renovado, se você quer ser vitorioso, se você quer ser de fato uma pessoa que vai passar por essa situação glorificando a Deus, você precisa confiar no Senhor. E aqui eu encerro com uma ilustração de um homem que fazia travessias em grandes penhascos. E um dia, então, esse homem resolveu atravessar o Niágara, que fica ali na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Passou um cabo de aço, então ele foi a primeira vez, ele voltou, foi de frente, voltou de costas, e aí muitas pessoas ali vendo, observando aquele homem atravessar aquele grande cânion. Ele então pergunta para uma senhora: você acredita que eu consiga atravessar esse grande cânion de um lado ao outro carregando um carrinho de mão? Ela falou: claro que eu acredito, né? Você consegue facilmente fazer isso. Você acredita que eu consiga atravessar aqui o Niágara com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Claro que eu acredito. Afinal de contas, né? Você consegue, com certeza. Aí então ele falou para ela assim: então você topa subir no carrinho para que eu leve você até o outro lado? Aí ela falou: não, eu não. Deus me livre, vai que acontece alguma coisa e você cai. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes nós temos dificuldades em confiar no Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldades em entregar a Ele as nossas dificuldades. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo
nesse momento, você que está me assistindo nesse momento, entenda uma coisa: o nosso Deus é um Deus que nos chama para uma mudança de atitude. É um Deus que quer nos ensinar a ter uma fé, confiando somente nele. Confie somente no Senhor. Sabe, por mais que você tenha condições de outras coisas, confie somente no Senhor. Quantas vezes a gente pensa em desistir? Quantas vezes pensamos em abandonar tudo, em chutar o balde? Entenda que é Deus quem nos traz esperança, é Ele quem nos dá esperança. Por isso, não importa o tamanho da tua dificuldade. O que importa, sim, é quem você serve. Porque se você serve o Deus Todo-Poderoso, você pode ter certeza que você vai passar por essa prova glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, e eu quero orar por você nesse momento, pedindo que o Senhor Deus, que não esqueceu de você, lembre disso, meu irmão, Deus não esqueceu de você. Ele está com os olhos atentos, olhando a oração, com seus ouvidos atentos, ouvindo a nossa oração, porque Ele não esqueceu da gente. Por mais que a gente olhe aí para toda essa situação, Deus está no controle. Deus está no controle e Ele ama você. Por isso eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua saúde, pela tua casa. E se você, de alguma forma, está assistindo essa mensagem, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não confiou a sua vida a Jesus, faça isso nesse momento. Vá para o seu quarto, se ajoelhe lá diante da sua cama, confesse seus pecados a Jesus e peça para que Ele venha ser o Senhor e Salvador da tua vida, para que você possa confiar nele com todo o teu coração. E a partir desse momento, Deus estará caminhando ao teu lado. Você pode ter certeza disso. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus fortaleça a tua vida. Oremos. Pai Todo-Poderoso, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por cada vida, por cada irmão, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo, ó Deus, esta mensagem, que está participando desse culto conosco. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Que a mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre estas vidas, livrando de todo mal, ó Deus, curando toda enfermidade, ó Pai, abrindo as portas de emprego para aqueles que estão desempregados e, acima de tudo, nos ensinando a confiar no Senhor de todo o coração. Nos abençoe, Pai, grandemente. Esse é o nosso desejo. Nós oramos ao Senhor pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas, nos dando assim uma semana abençoada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha querida irmã. E agora eu quero dizer a você que nesse próximo domingo nós retornaremos aí com os nossos cultos presenciais, né? Estamos aí crendo, confiando de que tudo isso que nós estamos passando de fato vai acabar, e nós precisamos então clamar ao Senhor aí pelas vidas, pelas pessoas de nossa cidade, de nosso país. E na semana que vem, então, no próximo domingo, nós retornaremos com o nosso culto presencial. É claro que seguindo todas aquelas normas de segurança, as restrições, né, para que possamos cultuar ao nosso Deus sem termos nenhum tipo de problema, tanto com a doença quanto com as autoridades. Por isso eu conto aí com a sua participação, conto aí com a sua presença, e domingo que vem, então, nós nos veremos presencialmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenhamos uma ótima semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.